O ponto de fusão designa a temperatura a qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Essa temperatura é a mesma quando a substância se solidifica, ou seja, passa do estado líquido para o estado sólido. A temperatura na qual a substância sólida está em equilíbrio com a substância que ela se obtém por fusão. Esse é o processo de solidificação. Não é solidificação. Eu acho que é. É fusão. É fusão. Esse é o processo de fusão. O gelo está se derretendo na água quente, está passando para o seu estado líquido. Isso é uma coisa muito sexy. Quer beber água, Mário? Bebe. Vocês podem observar como o gelo está derretendo, voltando ao seu estado líquido. Ao fio d'água. E esse foi o processo de fusão. O ponto de ebulição, a temperatura de ebulição, refere-se ao período de um processo onde um líquido está a sofrer mudança de fase, reduzindo a sua fração em estado líquido e aumentando sua fração em estado gasoso, dadas as condições com pressão atmosférica a taxa de calor, de forma mais alta possível, geralmente de forma a observarem a formação rápida de bolhas de gás no interior do líquido que, emergindo da superfície, dispensa-se na sua fase gasosa. A sublimação é uma mudança de estado sólido para estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, que também pode ser chamada de ressublimação. O ponto de sublimação, assim como o ponto de ebulição ou ponto de fusão, é definida como um ponto no qual a pressão de vapor e sólido se igualam à pressão aplicada. Exemplo de sublimação. Esse é o gelo seco. O gelo seco é colocado nos frasquinhos e ele está passando do seu estado sólido diretamente para o estado gasoso, que é o CO2. Exatamente, seu Danilo, cheio de gaia. Aí fala, coloca a mão em cima, Agora está acontecendo um processo de ebulição. É quando a água passa do estado líquido para o gasoso. Pode perceber que a água aqui tá virando um gás, tá subindo o gás úmido aqui pra cima. A condensação é uma das fases em que ocorre a transformação da matéria em estado gasoso para o estado líquido. A condensação, que normalmente ocorre quando o vapor é resfriado, pode ocorrer em sistemas fechados com o vapor comprimido, sendo que ambas as situações dependem somente do equilíbrio entre as partículas de temperatura. Condensação, quando o vapor se torna líquido. Exemplo, quando soa a garrafa. Designa-se como solidificação a passagem de uma substância de líquida para sólido. O processo imenso designa-se como fusão. A passagem de um estado gasoso para o estado sólido designa-se como sublimação. Oi, fica sem no portão pra gente ver aí. Oi.